Eu quero convidar você a pegar a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, melhor, no segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, por gentileza, em nome de Jesus. Livro do profeta, do juiz e do sacerdote Samuel. 2 Samuel, no capítulo 9. Se você encontrou e pode ficar de pé nessa palavra do Senhor, por gentileza. Pastor, eu vou ficar sentado. Amém. Deus conhece seu coração. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 5 já passa para a gente. Diz assim a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja nessa noite. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntaram-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, ou da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Davi: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei Davi. Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor Deus, pela sua palavra que é ministrada aqui nessa noite. Que a sua palavra, Senhor Deus, encontre refúgio no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor Deus, encontre o nosso coração como uma terra boa. Que a tua palavra, Senhor Deus, frutifique em cada um de nós. Nossos corações agora, Senhor Deus, estão aqui prontos para ouvir a sua palavra. Então, Senhor Deus, que não seja a minha voz a ser ecoada aqui nesse salão, nessa igreja, mas que a voz do Espírito Santo, Senhor Deus, possa alcançar aonde ninguém pode tocar. Que a voz do Espírito Santo, Senhor Deus, possa tocar no profundo, no íntimo dessa pessoa. Possa esquadrinhar, Senhor Deus, na união de alma e espírito de juntas e medulas. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa discernir os pensamentos e o propósito do coração. E que o propósito do nosso coração essa noite seja em te adorar e ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Nossa mente, Senhor Deus, agora seja levada cativa ao seu trono, e que ela seja esvaziada, Senhor Deus, das preocupações do nosso dia. Ela seja esvaziada, Senhor Deus, daquilo que nos impede de entendermos a sua palavra. E que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade de agir de forma profunda em cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, querido, nessa palavra que Deus tem para você nessa noite. Havia um rei de Israel, ou melhor, o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul, ele fez o que era mal perante Deus, e Deus, através da vida do profeta Samuel, havia anunciado a Saul que Deus havia rejeitado o rei. Passado algum tempo, os filisteus guerrearam contra a nação de Israel. E diz a Bíblia que durante essa guerra, essa batalha, Saul, ele foi ferido. E ferido na batalha, Saul, ele se atira sobre a sua espada e ele morre. Essa mesma noite que Saul morre, o seu filho Jonathan, que era um guerreiro, que era um general, era um valente do seu exército, o príncipe herdeiro do trono, ele também morre. E lá no palácio, então, o neto do rei Saul, chamado Mefibosete, estava lá. Era uma criança de 5 anos de idade que estava com a sua ama. Era uma criança que morava no palácio e tudo de melhor tinha na vida dessa criança. Quero que você entenda que na porta do quarto real de Mefibosete ficavam guardas, guardando sua vida. Mefibosete comia as melhores comidas. Ele dormia na melhor cama. Os melhores tecidos estavam envoltos na sua cama e no seu berçário. Mefibosete, ele tinha tudo que um príncipe poderia ter por direito. Mas então, às pressas, alguém vai entrando, correndo pelo palácio. E alguém vai anunciando que o rei Saul
Saul era morto. Haviam matado o rei e o príncipe herdeiro Jonatas também estava morto. Quando uma guerra acontecia na época da Bíblia, e quando se matava o rei, se matava toda a família, para que então no futuro os príncipes não tivessem o direito de tomar o trono novamente. Então, como Jonatas era morto e Saul também era morto, sobrou agora Mefibosete. Então alguém entrou correndo pelo palácio, os soldados ficaram num alvoroço. Alguém então bate na porta do quarto daquele jovem, daquela criança de 5 anos, e alguém grita para sua ama: mataram o rei, mataram o príncipe. Aquela ama que amava aquela criança, que havia cuidado dela desde o seu nascimento, pega aquela criança e sai correndo às pressas ali em meio àquele quarto do meu palácio. Nas escadarias do palácio real lá de Israel, ela cai, ela correndo, ela cai, ela tropeça com a criança no colo e a criança quebra as 2 pernas. A criança quebra os 2 tornozelos. E ela então, se levantando ali, pegando a criança começa a chorar, um desespero toma conta, e ela sabia que não poderia deixar Mefibosete naquele local, senão Mefibosete iria morrer. Ela pega a criança com os pés quebrados e sai correndo para fora do palácio. Sai marchando à noite, vagando pelo deserto, atravessando vales, atravessando montanhas, sozinha, sem ninguém acompanhar, tentando calar o choro daquela criança que um dia só tinha sorrisos no palácio. A criança agora está ferida, machucada, sente fome, ela sente frio porque aquelas peles de animais, cara, que estavam envolto a Mefibosete, ficaram naquele palácio. A sua túnica estava toda ensanguentada, os seus pés quebrados, e ela então vai marchando em direção a uma terra desconhecida, conversando de pessoa a pessoa, conversando de nômade em nômade. Alguém então anuncia para ela uma terra distante, chamada Lodebar. Ela então vai até aquele local, e ali ia ser o amparo de Mefibosete. Mefibosete chega em uma terra que não era boa. Lodebar era um lugar onde viúvas se refugiavam. Lodebar era um lugar onde órfãos, pessoas que não tinham famílias, ficavam escondidas. Lodebar era um lugar onde criminosos ficavam ali escondidos para não serem presos. Lodebar no original significa terra sem pão, ou terra que não dá fruto, ou terra árida. E ali naquele local ali era difícil o plantio, é difícil uma árvore frutífera ali, é difícil a provisão. E ela chega nesse local como o último refúgio daquele jovem, daquela criança, que um dia teve mãe, um dia teve pai, um dia teve avô, e agora, no estalar do dedo, no mesmo dia, ele perde toda a sua família, ele perde a sua linhagem real, ele perde o palácio, ele perde a comida, ele perde todos os seus direitos, ele perde a sua mordomia, ele perde o seu luxo que ele tinha ali, e agora ele está em meio ao deserto, caminhando numa terra difícil. E agora quem poderá cuidar dessa criança? Quem que vai assumir aquela criança agora como filho? Quem é capaz agora de ter a coragem de assumir o papel de provedor, o papel de refúgio, o papel de alguém que vai sarar as feridas daquele jovem que era o fugitivo? Mefibosete, apesar de ser príncipe, era fugitivo de guerra. Quem achasse Mefibosete na casa corria o risco de ser morto também. Ela então chega naquele local. O choro do menino é escutado ou ouvido nas ruas escuras e frias, desérticas de Lodebar, no meio das meretrizes, dos ladrões, no meio de mulheres que não tinham família, no meio de pessoas refugiadas. Alguém fala para ela de um local chamado a casa de Maquir. E é nesse local que essa ama, essa babá ou essa mulher, ela leva a criança. É nesse local que ela chega na alta madrugada, na escuridão, com a criança com os pés quebrados, e ela bate na porta, ou ela grita do lado de fora da cerca, ela dá um grito pedindo ajuda, socorro, auxílio. Então um jovem senhor abre a porta e a recebe ali dentro. Esse homem é chamado de Maquir. Maquir significa valoroso, aquele que é valoroso. A história de Mefibosete parece com a nossa, porque nós perecemos a um reino, herdeiros em uma aliança, mas por causa de uma queda espiritual, uma queda do pecado,
Ele vem nos acolher como aquele que é capaz de sarar as nossas feridas, como aquele que é capaz de cuidar de nós, como aquele que é capaz de proteger cada um que vai ao seu encontro. Ali na terra de Lodebar, nesse local que o príncipe Mefibosete foi levado, é nessa mesma condição que muitas pessoas vivem hoje. É nesse mesmo local que muitas pessoas vivem hoje. Pessoas esquecidas, machucadas, pessoas abandonadas, pessoas traídas, pessoas que estão à beira do caos, aonde elas podem se refugiar. Eu quero dizer para você que existe um lugar de refúgio. Eu quero dizer para você que mesmo em meio à queda, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a uma situação complicada e difícil, mesmo em meio às suas feridas e chagas, ainda existe um local que você pode se refugiar. Ainda existe alguém que você pode achar amparo. Ainda existe alguém que você pode achar consolo. Ainda existe alguém que pode cuidar, tratar, prover na sua vida. Existe o vitorioso, o favorável, aquele que Deus enviou, que é capaz de sarar os nossos corações. A situação de Mefibosete é a situação de muitos que estão talvez hoje na igreja, que vivem uma situação difícil, caótica, vivem um momento de vergonha, passou por um momento de dor, de grande dificuldade, não sabe para onde ir, foi arrastado com as pernas quebradas em direção à terra desértica, em direção à terra árida, jogado em meio a pessoas estranhas, em meio aos gritos do choro e o sangue escorrendo. Quem agora que pode socorrer essas pessoas? Naquela terra foi Maquir, mas aqui hoje é Jesus que pode fazer isso. Mas aqui hoje é Jesus que pode auxiliar a nossa vida, é Jesus que pode trazer amparo aos nossos corações, é Jesus que pode trazer refrigério às nossas almas. A casa de Maquir era um local de refúgio, era um local estabelecido que um jovem rico, um homem de posses, criou uma casa em um lugar que não tinha nenhuma condição. Ele estabeleceu um local de amparo para os necessitados. Esse local se assemelha à igreja, onde pessoas são tratadas, curadas, onde pessoas são cuidadas. A casa de Maquir, ela é um local de abrigo. Mefibosete não dormiu uma noite na rua sequer. Mefibosete não ficou desamparado na sarjeta, não ficou jogado às traças, ele não ficou à beira do caminho, ele não ficou no meio de ladrões, ele não ficou no meio de meretrizes, não. Ele foi acolhido em um abrigo. Porque você entende, meu amado, que Deus tem esse abrigo para você, que Deus tem esse refúgio para sua alma, que Deus tem esse refúgio para sua casa, que Deus tem esse amparo do seu coração. Muitas vezes o nosso coração está fragilizado, ele dói, ele sofre, ele sangra por causa das quedas da vida, por causa dos abandonos, por causa das traições, por causa das grandes dificuldades. E nós nos deparamos em uma terra árida, em uma terra que não gera nenhum favor para nós, e nós nos perguntamos para onde vamos, ou quem vai acolher a nossa vida. É só você olhar para Jesus. Jesus é essa casa, é esse refúgio, é esse amparo que é capaz de acolher a minha vida e a sua. Deus sempre envia um amparo, um abrigo para os nossos corações. No momento que nossos corações estão desesperados, no momento que nosso coração chora de dor, grita de desespero, Deus então ele envia o refúgio. E o refúgio está na palavra de Deus, e o refúgio está em Deus. Deus é o nosso refúgio bem presente. A casa de Maquir hoje é uma casa espiritual. A casa de Maquir hoje é uma casa espiritual estabelecida em Cristo. Cristo é essa casa, Cristo é esse refúgio, Cristo é esse amparo a cada um de nós. A casa de Maquir é um lugar onde Deus ele trata as feridas, onde Deus nos esconde. Porque, escute, se Mefibosete ficasse em Israel, ele seria morto, Ricardo. E na casa de Maquir ele é escondido. Muitas vezes Deus esconde você para você não sofrer um dano maior. Muitas vezes Deus ele esconde você para que você não sofra mais. Muitas vezes Deus acolhe você, fecha as asas sobre a sua vida, para que ninguém ache e encontre você. Ninguém conseguiu achar Mefibosete em Lodebar. Só Ziba sabia onde ele estava. A casa de Maquir, a casa do amparo, a casa do cuidado, a casa de cura, é a casa de restauração. E se você vive um momento de dor, tristeza, angústia, um momento de queda, existe um lugar de restauração para você. Esse lugar de restauração não está em remédios, não está em conceitos humanos, ele está em Cristo. Cristo
nossa família. Cristo está aquele que endireita os nossos pés, que sara as nossas feridas. E aqui diz o texto que aquele homem, aquele jovem, aquela criança foi levada à casa de Maqui. Eu vou frisar bastante sobre esse termo, para você gravar no seu coração, sobre a casa de Maqui. A casa de Maqui era lugar de aceitação. Quando o Mefibosete chega naquele local, havia ali várias pessoas, havia ali mulheres, viúvas, desamparadas, havia ali pessoas coxas, cegos, pessoas que para a sociedade não tinham valor social, econômico, financeiro. Na casa de Maqui havia pessoas que não tinham a possibilidade de ir para a guerra com o Mefibosete. A casa de Maqui é o local onde as pessoas eram bem-vindas, príncipes, viúvas, mulheres, homens, crianças. Ela não fazia escolha de pessoas. Maqui, ele enxergava o valor em cada indivíduo, assim como Deus, assim como Cristo enxerga o valor em cada um de nós, assim como Deus enxerga o valor na sua vida, seja você mulher, homem, criança, idoso ou jovem. A casa de Maqui era um lugar onde as qualidades eram destacadas e não os pés quebrados. A casa de Maqui era um lugar onde os pés eram tratados ali, onde ele via na pessoa a produtividade. Para todos lá fora, Mefibosete era o manejado, mas para Maqui era uma criança precisando de amor, uma criança precisando de amparo. Muitos lá fora acham que você é um caído abandonado, acham que você é um manejado espiritual, um fracasso no ministério. Mas Deus olha para você e vê você carente do amor e da graça, e é em Cristo que você se refugia, e esse amor ele vem amparar você, vem cuidar de você, ele vem restaurar a sua vida. É na casa de Maqui que Mefibosete ele não era desprezado, porque muitos eram desprezados ali naquela cidade. Lá fora dos portões da casa de Maqui, haviam ali pessoas perigosas. Fora da casa de Maqui, haviam pessoas que eram ruins, haviam dias maus, mas dentro daquele local, era um local de tratamento. Muitas pessoas são desprezadas, mas para Deus elas são especiais. Mefibosete para a sociedade, para os filisteus, Mefibosete para aquela terra de Lodebar era manejado, para Ziba ele era manejado, mas para Maqui, Mefibosete era um cara excepcional. E assim que Deus enxerga você, Deus olha você com potencial de vida, com potencial de vencer, com potencial de romper, com potencial de ser restaurado, com potencial de ir à frente, de romper mais uma milha. Deus olha para nós e não olha os nossos pés quebrados, mas olha o nosso coração contrito, olha o nosso coração sedento. Ele olha o nosso coração ansioso para receber a graça, o abraço e o amor. É na casa de Maqui que ele então teve de novo um ambiente familiar, porque ele perdeu o pai, a mãe, ele perdeu o avô, ele perdeu os tios, ele perdeu os amigos, ele perdeu a ama. Todo mundo abandonou Mefibosete em Lodebar. Todo mundo morreu, mas Mefibosete encontrou uma família na casa de Maqui. Talvez, meu amado, o mundo despreza você, rejeita você, mas existe uma família em Cristo pronta para amar você. Existe uma família em comunhão em Cristo pronta para amar a sua vida. Em Cristo você é amado, em Cristo você é bem-vindo. E é por isso que nós aqui como igreja chamamos você de irmão. É por isso que estamos aqui chamando você de irmão, porque temos um amor de irmão para a sua vida, temos um amor de irmão por você. Mefibosete ele encontrou uma família que ele não tinha mais. Ele encontra na casa de Maqui uma família que ele não possuía mais. E talvez roubaram a sua família, roubaram o seu lar, saquearam a sua casa, roubaram o seu coração, destruíram tudo que você tinha. E você fica pensando: para onde que eu vou? Quem é o meu amparo? O seu amparo está em Deus, o seu amparo está no Senhor. O Senhor é o seu amparo. Quando roubaram tudo de você, você olha para o céu e olha para dentro. Aqui está o Maqui, aqui está o favorável, aqui está aquele que ama, aquele que cuida, e aqui está aquele que nos ama. Na casa de Maqui, Mefibosete encontrou uma família. Na casa de Maqui, Mefibosete encontrou uma esposa. Para um jovem que não tinha nenhum potencial na vida, não tinha condição de trabalho, de emprego, de estudo, fugitivo de guerra, lá ele encontrou alguém para
que estava cuidando de Mefibosete. Então eu fui pesquisar quem era Maquir. Me assustou quando eu vi quem era esse homem. Ele era um jovem, que ele era levita. Ele era filho, vamos falar do texto, verso 4. Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. Amiel era filho de Obed-edom. Maquir era neto de Obed-edom. É aquele que aprendeu que a arca da aliança, quando fica na casa, ela traz prosperidade. É aquele que aprendeu que quando a presença de Deus está ali, ela traz bênção, restaura tudo. É aquele, meu amado, que a arca da aliança ficou 3 meses em sua casa. E o texto diz que aqui a casa de Obed-edom, ela prosperou sobremaneira. Mas sabe o que me atrai aqui? Escute aqui, olha para cá. Sabe o que me atrai aqui? É que toda a riqueza que Amiel, que Obed-edom conquistou no tempo que a arca estava na casa dele, ele investiu lá em Lodebar. Ele construiu um refúgio lá. Ele construiu uma casa de amparo. Ele construiu uma casa para acolher pessoas necessitadas. Ele plantou ali uma casa onde pudesse cuidar de pessoas. Mas aqui ele aprendeu com o pai, com o avô, sobre Deus e amor ao próximo. Mas aqui aprendeu ali no tempo que a presença de Deus estava na sua casa, que era importante você amar o outro, que era importante você ter a presença de Deus e sim você dedicar essa presença, esse amor ao outro também. E ele pegou aquele grande amor que ele aprendeu ali na presença da arca da aliança e ele investe no debate. Não adianta Deus prosperar você, não adianta Deus abrir as portas para você se você não amar o outro. Não adianta você ter a presença de Deus se você não amar o próximo. Aqui aprendeu de berço, vindo de casa, que o amor ao próximo é tão excelente quanto amar a Deus. Ele aprendeu que amar o próximo é tão importante quanto ser próspero. Ele aprendeu que amar o próximo é tão digno quanto ele ter prosperidade. Tudo que ele conquistou, tudo que eles tiveram no tempo em que a arca estava em sua casa, 1 Crônicas 26:4, dá a referência. Tudo que eles conquistaram ali, ele dividiu com o necessitado. Mas será que nós, hoje que também somos carentes, nós dividimos com o necessitado que ele precisa? Dividimos um abraço, dividimos um sorriso, dividimos um até logo, dividimos um aperto de mão, dividimos tantas coisas que são negadas. Quantas pessoas, irmãos, saem de casa e não ganham nenhum bom dia? Quantas pessoas saem de casa, irmãos, e não ganham nenhum abraço? Quantas pessoas saem de casa e não ganham uma oração, não ganham um Deus te abençoe? Aqui, Maquir aprendeu na sua casa, aprendeu com a presença de Deus a amar o próximo. Ele aprendeu que o que Deus deu para a casa dele, ele tem que repartir com o outro. E Deus tem sido tão bom com você. Deus tem sido tão bom com você. E você tem que aprender a doar o que Deus te dá. Você tem que aprender a compartilhar o que Deus deu para você também. Aqui não pensava só nele. Aqui não pensava só na sua casa. Aqui não pensava só nos seus afazeres. Não. O olhar de Maquir, quando Deus dava a Maquir pensava no outro. Quando Deus prosperava Maquir, abria a porta para Maquir. Quando Deus dava a Maquir, pensava no outro que iria chegar. Aqui Davi não sabia, mas quando a arca ficou na casa de Obed-edom, ele não sabia que algum tempo depois ele ficou sem ser abençoado. Uma criança de 5 anos que agora estava com 20, que ele ficou 15 anos em Lodebar, na casa de Maquir. O tempo que Davi demorou para assumir o rei. A casa de Maquir, ele era o valoroso que não queria nada em troca para ajudar ninguém. Você não vê aqui Maquir chegando perto de Mefibosete, escute, você não vê aqui Maquir chegando perto de Mefibosete e falando assim: olha, eu vou ajudar você, mas lá na frente você vai devolver a colheita. Não! A casa de Maquir era uma casa que prezava o evangelho, que prezava o amor ao próximo. Você não vê Maquir aqui em nenhum tempo ele pegando recursos das pessoas. Você vê Maquir o tempo todo do ano. Maquir não queria nada, então ele queria amar, abençoar e cuidar. Aqui só queria que o outro fosse feliz. Mefibosete só tinha os pés quebrados a oferecer. E muitas vezes nós só temos a oferecer a Deus os nossos pés quebrados, os nossos erros e falhas, as nossas decepções da vida, as nossas lágrimas. E Deus não espera
de graça, Ele quer abençoar você de graça, Ele quer prosperar você de graça, Ele quer abraçar você de graça, Ele quer cuidar de você de graça. A casa de Maqui é um local onde o amor, ele é espontâneo. Ele não era forçado a amar ninguém, ele desejava amar, ele desejava acolher o outro. A casa de Maqui era um local onde o amor próximo era constante. Ele não esperava a recompensa de ninguém. Ele sabia que a recompensa vinha do Senhor. E a nossa recompensa vem de Deus, irmãos. Quando você ajuda alguém, quando você dá um abraço a alguém, quando você dá um sorriso para alguém, quando você ora para alguém, quando você retribui alguém, a recompensa vem de Deus. É Deus que abre as portas do céu para você. É Deus que abençoa você. A retribuição de Maqui era o amor de Mefibosete. Era a gratidão daquele jovem. E muitas vezes o que Deus espera de você é uma coisa que nós falamos tanto e é tão pouco praticado: um amor leal, verdadeiro. A gratidão genuína. O que Maqui esperava de Mefibosete não era nenhuma moeda, não era nenhum cargo no reino, não era nenhum reconhecimento externo. O que Maqui esperava de Mefibosete era a gratidão e o amor, cara. O que Deus espera de nós é o nosso amor e a nossa gratidão a Ele. É o coração que ama o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e que Ele está fazendo e há de fazer ainda. Maqui era um cara que ele só esperava o amor daquelas pessoas refugiadas. Ele só esperava a gratidão, um sorriso. O que Maqui esperava quando sarava as feridas das pessoas é que a pessoa pudesse sorrir, que a pessoa pudesse ser feliz, que a pessoa pudesse ser alegre. Essa é a questão de Deus. Quando olha para mim e para você, quando Deus abençoa você, Ele não espera que você saia orgulhoso, saia com arrogância, não. Ele espera que você dê um sorriso de alegria. Ele espera que você também abençoe o outro. Ele espera que você também comece a amar o outro. Porque Maqui, ele usou todos os recursos que ele tinha em prol da vida do próximo. Maqui não pensava nele. Maqui não pensava em si próprio. Ele pensava no outro que iria chegar. Ele pensava no outro que estava ferido. Mas muitas vezes, irmãos, Deus nos dá. Nós pensamos apenas em nós. Pensamos apenas na nossa caixa. Pensamos apenas em nós mesmos, no nosso celeiro, no nosso coração. Maqui não pensava nele, ele pensava no outro. Ele está na casa de Maqui em Lodebar. Um local sem recurso, um local sem nenhuma estratégia, um local sem nenhuma defesa, mas Maqui, ele estava ali para amar pessoas. Maqui não pensava apenas nele. Ele não tinha o coração nas riquezas, mas nas pessoas. Maqui não valorizava objetos, mas sim almas, corações. Mas muitas das vezes nós ficamos inimigos de pessoas por causa de objetos. Muitas vezes desprezamos almas por causa de coisas materiais. Muitas vezes desprezamos o outro por causa de coisas que a traça e o ferrugem vai comer, vai devorar. Mas Maqui, ele era um cara diferente. Ele investiu no improvável. Quem iria investir? Quem iria investir? Quem iria plantar? Quem iria semear na vida de Mefibosete? Um príncipe com os pés quebrados, fugitivo de guerra, condenado à morte pelos filisteus. Mas Maqui olhou para aquele jovem e viu nele um potencial. Maqui olhou para aquele jovem e viu nele um futuro. Maqui olhou para aquele jovem e viu nele ali uma esperança. Maqui olhou para aquele jovem e viu nele ali o que dali podia nascer um grande homem. Maqui investiu no improvável, e Deus também investe no improvável. Quem diria que Deus iria investir em mim e você? Quem diria que Deus iria investir em nós? Quem diria que Deus iria confiar nas minhas mãos nas suas? Quem diria que Deus iria confiar em nós, amados? O improvável, o da esquerda, aquele que era o mais cotado a fracassar, Deus acreditou, e por isso você está aqui. Deus acreditou, por isso nós estamos aqui. Deus olhou para nós, viu o potencial, não olhou as nossas debilidades. Deus viu um grande futuro. Mas nós olhamos para as pessoas e olhamos apenas seus pés quebrados, mas Deus enxerga o nosso coração, mas Deus enxerga o nosso futuro, nossa alma. Deus enxerga o que nós podemos ser, onde podemos chegar nele, onde podemos estar nele. Investir no improvável. Você já fez investimento bancário? Você já fez investimento na bolsa de valores? Investir naquilo que está quebrado, investir naquilo que ninguém quer, que não vai dar certo. Foi isso que Deus fez. Ele investiu na sua vida, na minha vida. Ele investiu no improvável. Aqui investiu no improvável. Ele cuidou do improvável. A casa de Maqui
era um local onde as feridas se tornavam cicatrizes. Porque ninguém quer viver com feridas, mas cicatrizes todo mundo tem. Cicatrizes todo mundo passa por ela. A cicatriz fala daquilo que você suportou, mas a ferida fala daquilo que você vive. Mesmo você chega na casa de alguém com feridas, mas foi tirado de cicatrizes apenas. Cada ferida foi tratada, cuidada na casa de Maria. Quando você chega em Deus, quando você vem para Deus, quando você está em Cristo, Cristo começa a tratar as feridas, e o que sobra apenas são cicatrizes. O que sobra apenas são as marcas, porque cicatriz, ela é vitória, pois ela mostra aonde nós estamos, ela mostra onde passamos, ela mostra onde nós podemos chegar. A cicatriz, ela revela que você está vivo, que aquele que te feriu não foi capaz de matar você, que aquele que te curou é mais poderoso do que aquele que te feriu. É isso que Mefibosete aprendeu na casa de Maquir, que Maquir era mais forte nos pés quebrados, que Maquir tinha mais óleo da unção do que os pés sangrando. Quer dizer, meu amado, talvez o mundo te feriu, te machucou, talvez o mundo te maltratou, mas existe um Deus poderoso capaz de cuidar de você. Existe um Deus santo, puro, onipotente, capaz de cuidar dos seus pés, de sacar o sangue da sua vida. Mas quando você olhar, você não sentir mais dor, fica só apenas a cicatriz. A cicatriz, ela não causa dor, fica só a marca. Mas você olha para ela e você pensa assim: eu venci. Fui ferido, mas ainda estou vivo. Eu fui golpeado, mas eu superei a dificuldade. Quando o Mefibosete olhava para os pés, ele via a cicatriz, mas ele também via que ele estava de pé. Ele via que ele estava vivo. Ele via que ele cresceu, que tinha uma família, uma casa, um lar, que tinha uma condição de ser feliz. A cicatriz não é uma marca de derrota para você, mas uma marca de sucesso, de vitória. É uma marca que mostra que você superou as dificuldades, que o Lodebar não foi capaz de descer a você, que a guerra não foi capaz de parar você, que a queda não foi capaz de arrancar sua vida. Na casa de Maquir é um local aonde feridas se tornam cicatrizes. A casa de Maquir é um local de abraço, de afeto. Pense em uma criança de 5 anos, irmãos. Pense em uma criança de 5 anos chegando naquele local. Uma criança carente, sem mãe, sem pai, sem avô, sem família, sem a alma agora que abandonou, com fome, cansada, suja, ensanguentada, com os pés quebrados. Eu creio que a primeira coisa que Maquir fez quando viu criança na porta da casa foi amparar e dar um abraço. Foi dizer para ela assim: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal, eu vou cuidar de você, eu vou sarar você. Você está ferido, você pode chorar agora, mas amanhã você vai sorrir. A casa de Maquir era um local onde tinha abraços e afetos. O tempo de Maquir era de cuidar, de abraçar. O tempo de Maquir era de amar. Aqui não tinha tempo para outras coisas. Aqui não tinha tempo para coisas inúteis. O tempo dele era tempo de afeto, era tempo de acolher. As mãos de Maquir eram mãos doadoras. As mãos que negaram a Mefibosete o carinho, agora Maquir cedia para ele. Talvez muitos te negaram carinho, talvez muitos te negaram amparo e abraço, mas os braços do Senhor são abertos para você. Mas os braços do Senhor estão abertos para a sua vida, para dar amparo para você, para dar carinho para você, para cuidar de você. Maquir, ele chegou ali e ele acolhe, abraça. Deixa Deus fazer então, irmãos. Como Mefibosete não foi capaz de resistir às mãos de cuidado de Maquir, você também pode ser resistente ao tratamento e cuidado do Senhor. Deixa Deus tratar, cuidar de você. Deixa Deus tratar as suas feridas. Sinta-se hoje abraçado por Cristo. Sai daqui hoje abraçado por Ele. Quando você deitar, chegar na sua casa, quando você pegar o seu carro, pegar o ônibus, ou ir a pé, eu sei a maneira que você veio, mas sinta-se abraçado. Sinta-se acolhido por Ele. Sinta-se amado por Ele. Deixa Ele abraçar, tratar, cuidar de você, porque a casa de Maquir, ela gera esperança.
Diz o texto aqui, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, 15 anos depois. 15 anos depois, a casa de Maquir, ela gerava esperança aos corações aflitos. Mefibosete chegou ali, irmão, sem sonhos. Mefibosete chegou ali sem um futuro. Mefibosete chegou ali, irmãos, sem esperança. E Maquir deu isso a ele de novo. Restaurou sonhos emocionais a ele, restaurou sonhos familiares, restaurou um sonho de vida, deu-lhe uma esperança e um futuro. E Deus, Ele restaura os nossos sonhos. E Deus é capaz de restaurar os nossos projetos. Deus é capaz de nos dar esperança e um futuro. Aleluia. Somente Deus pode fazer isso. Somente o Senhor é capaz de gerar isso em nós, quebrados, arruinados, abandonados, largados, ensanguentados, sofridos, sem nenhuma condição, sem nenhuma expectativa, sem nenhum recurso, sem nada na mesa, sem nada a oferecer. Deus é capaz de restabelecer, restaurar cada um de nós. Ele é capaz de gerar em nós sonhos novamente. Ele é capaz de produzir em nós um futuro lindo. Ele é capaz de gerar em nós de novo a esperança. E se você está em Cristo, amado, você tem que ter no seu coração a esperança. A esperança que vai dar certo. A esperança que hoje está complicado, mas amanhã é um novo dia, um novo amanhecer. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus há de fazer um milagre. Amanhã Deus há de fazer tudo, porque na casa de Maquir, cada um era tratado com dignidade. Mefibosete não dormia, irmão, no chão não. Mefibosete não ficava lá fora com o cachorro, com as ovelhas ou o gado. Ele tinha um quarto, ele tinha uma cama, ele tinha um lar, ele tinha uma mesa para se sentar. Lá fora, Mefibosete era um aleijado, mas a casa de Maquir é chamada pelo nome, porque Deus trata com dignidade, Deus trata com respeito, Deus trata cada um de nós com respeito. Na casa de Maquir era um local que tinha dignidade. Mefibosete não comia no chão como um cão. Mefibosete, ele não ficava lá fora jogado junto com as suas filhas. Ele estava à mesa. Havia uma grande mesa naquela casa, onde os refugiados daquela casa se assentavam em comunhão para participar da ceia, para participar do partir do pão naquele local. A casa de Maquir é um local de comunhão. Maquir, quando olhava as pessoas, a casa de Maquir é um local que não olhava o exterior, mas focava no interior de cada pessoa que estava nas suas portas. Maquir, quando viu Mefibosete, não olhou apenas os seus pés, mas olhou sim o seu coração sofrido, a sua alma gritando por ajuda e socorro. Na casa de Maquir, ele não olha o exterior, ele olha o interior. E a primeira coisa que Deus quer tratar de nós é o nosso interior, sarar as nossas feridas, sarar as nossas chagas internas, para que então possamos ser sarados de forma externa. A primeira coisa que Maquir fez quando viu Mefibosete foi gerar calma naquele coração. Uma criança aos gritos, uma criança desamparada, uma criança com desespero pela dor. Maquir teve que colher primeiro, teve que gerar paz no coração. Maquir teve que gerar ali conforto, consolo a ele, para depois tratar os seus pés. E é isso que o Senhor ele faz para nós chegamos perto dele, chegamos diante dele, com o coração esmiuçado. Às vezes olha o seu exterior, ele está até bonito, mas por dentro está só o pó. Às vezes olha você por fora, você está belo, bonito, cheiroso, você está linda, perfumada, cabelo penteado, mas por dentro você está em Lodebar. Por dentro você está na terra sem pão, por dentro você está como um deserto, por dentro você está caído, abandonado. E somente Deus, somente o Senhor é capaz de tratar, de olhar para dentro de nós, e Ele vê o nosso coração e sentir nossa dor, e tratar cada um de nós no seu refúgio. E Cristo é esse refúgio, capaz de tratar de você aonde medicina não é capaz de cuidar, capaz de pôr a mão onde o médico não põe, capaz de aconselhar aonde psicólogo nenhum consegue alcançar. Deus ele pode fazer. Deus é capaz de realizar.
Maquir começou a cuidar daquele jovem, mas Maquir era um cara fantástico. Eu vejo a história desse jovem, esse homem aqui, ele me espanta. Escute que presta irmãos. Agora estou na metade da mensagem. Tenha paciência. Maquir, a casa de Maquir não se preocupava apenas com pessoas internas, mas o cuidado ia além das paredes. A casa de Maquir era uma casa evangelística, missionária. Era uma casa que se preocupava com o outro. Quando você pega a Bíblia Sagrada e lê 2 Samuel, capítulo 17, verso 27, fala assim: tendo Davi chegado a Manaim, subi filho de Naás, de Rabá, filho de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, de Eleadita, de Rogerim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão, torradas de favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijo, e gado, e trouxeram Davi o povo de Samuel, e eles comeram. Nesse texto aqui, irmãos, Davi estava fugindo de Absalão. Absalão queria matar Davi. O seu próprio filho queria matar Davi para assumir o reino. Ele estava agora no meio do deserto, abandonado. Davi com as suas esposas, os seus filhos e alguns soldados. Estava com fome, estava sujo, estava carente, magoado, ferido, sem lugar para dormir, sem nada para beber. E de repente quem chega lá? Maquir, o cuidador do desamparado. Maquir chega lá, fala aqui com pão, com ovelhas, com leite, com queijo, com cama. Maquir vem aqui para dar um amparo a Davi, longe de Lodebar. Porque esse amor que está em Cristo, ele não fica retido nas portas da igreja, ele está além daqui. A casa de Maquir é uma casa evangelística, é uma casa missionária, uma casa profética, uma casa cuidadora. Maquir tinha esse coração, e assim é o nosso Senhor. Ele não cuida apenas daqui, ele cuida também de lá. Ele cuida do Brasil, ele cuida da Europa, ele cuida da África, e assim de todos os lugares. Aonde houver uma alma necessitada de cama, lá está Maquir, lá está o Senhor, trazendo amparo, consolo. A casa de Maquir, além de cuidar das pessoas internas da casa, ele cuidava das externas. É muito lindo você cuidar da sua casa, é muito lindo você cuidar dos seus, mas para termos o coração de Maquir, temos que alargar as fronteiras, pensar na casa do vizinho, pensar também na outra igreja, pensar no outro bairro, pensar em todo o país, em todo o estado. A casa de Maquir, ela não retinha o seu amor em 4 paredes, ela era abrangente, era um amor que alcançava todos. E ele aqui, sendo servo, ele agora foi socorrer ao rei, ele foi socorrer Davi. Mas nós não queremos socorrer pessoas porque achamos que elas são importantes demais. Mas pessoas importantes sofrem, pessoas importantes choram também, pessoas importantes sofrem também nesse mundo tenebroso. Reis derramam lágrimas, presidentes choram, políticos também ficam decepcionados, ministros também sofrem. E aqui Davi era o rei, aqui estava desamparado, chorando, sem recursos, sem comida, sem alimento, sem um local para dormir. Mas Maquir chegou com provisão, Maquir chegou com cuidado a Davi, Maquir chegou aqui para cuidar do rei, porque ele queria alcançar a todos. O amor de Maquir era tão grande que não cabia em Lodebar, não cabia naquela casa que ele fez lá naquela terra árida. Não, o amor dele era do tamanho do mundo. E por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Um amor maior do que o mundo, um amor que vem desde antes da eternidade, um amor que vem antes da fundação do mundo. A casa de Maquir era o local de provisão, entenda isso. Mefibosete, todos os dias que estava à mesa, tinha pão para ele. Mefibosete, todos os dias que estava à mesa, tinha água, tinha leite, tinha alimento para ele. Tinha um cuidado de Maquir para a vida daquele jovem. Mefibosete não tinha nada a oferecer, mas Maquir cuidava dele, porque Deus tem a chave, irmãos, da provisão. Você lembra de Ana?
que ela foi orar, porque a sua rival a incomodava. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dela e Deus abriu os palmares. Se Deus abriu a madre, é porque Ele tem a chave. Ele pode abrir. Onde está trancado, Ele pode abrir. Onde está bloqueado, Ele pode dar acesso. Aonde está improdutivo, Ele pode fazer uma terra fértil. Aonde não há vida, Ele pode gerar vida. Aonde as trevas, Ele pode gerar luz. Aonde a morte, Ele pode gerar ressurreição. Esse aqui é uma provisão. E Deus Ele pode prover para você. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que o meu Senhor Ele pode fazer. Eu sei que o Senhor dessa palavra Ele pode fazer. Eu sei que o Maquir espiritual, o nosso Maquir, o nosso favorável, o nosso Senhor, o nosso bendito, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele pode fazer. Ele pode gerar para nós. Ele pode abrir, Ele pode quebrar as cadeias, Ele pode quebrar o jugo. A casa de Maquir era uma casa que não tinha solidão. Maquir chegou sozinho, irmãos. Maquir chegou sozinho, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem avô, sem ninguém. Mas lá ele tinha pessoas. Lá ele tinha pessoas. Lá ele tinha pessoas. Ele perdeu tudo, mas ele ganhou Maquir. E talvez muitos abandonaram você. Escute, mas se todos te deixaram, Jesus jamais vai abandonar você. Jesus jamais vai deixar você sozinho. O seu Maquir jamais vai deixar você só. Jamais vai deixar você desamparado. E você nunca ficou sozinho. Você nunca esteve sozinho, irmãos. Mesmo quando você caminhou no vale da sombra da morte, mesmo quando você caminhou na terra de Lodebar, momentos difíceis, mesmo quando as águas pingaram, mesmo quando os pés doíam, mesmo quando o sangue jorrava, você jamais estava só. Aqui estava com você. Aqui estava com você nos braços. Estava te amparando, estava cuidando, estava te dando refúgio, estava te dando fortaleza. Se todos te abandonaram, não se preocupe, aqui vai achar você. Tem um refúgio para você, tem um lugar para você ficar, tem um lugar para você estabelecer sua vida, tem um lugar para você ter comunhão, tem um lugar para você não ficar sozinho. Deus restaurou, aqui restaurou a sorte daquele jovem. Aquele jovem que chegou ali, seria um sonho e uma expectativa, saiu dali, irmãos, com uma família, saiu dali casado com filhos, saiu dali restabelecido em todas as áreas da sua vida. E a gente chega às vezes perto de Deus, achando que Deus não é capaz de restaurar a nossa vida em algum aspecto, alguma área, mas Deus tem todo o poder. O tempo é de Deus, a condição é de Deus, o favor de Deus, a chave é na mão de Deus. Ele pode fazer. Se for no propósito e na vontade dele, ele pode realizar na sua vida. Aqui Maquir, ele encontrou Mefibosete. E Deus também, ele pode encontrar você. Jesus também pode encontrar você. Maquir cuidou de Mefibosete. Deus também pode cuidar de você. Jesus também pode cuidar de você. Maquir, ele protegeu Mefibosete. E Deus também pode proteger você. Pode trazer um para você, refúgio para você. Deus pode cuidar de você em cada área. A casa de Maquir é um lugar de refúgio. A casa de Maquir é um lugar de consolo. É um lugar de novas oportunidades. Talvez o mundo não te dê oportunidade. Talvez o mundo não te reconhece, não te valoriza, mas Deus, Ele sabe o seu valor. Sabe o que eu acho bem também na vida de Maquir? Porque ele é um cara que se sacrificava pelo outro. Ele se doava. Ele se entregava pelo próximo. Ele se doava para o outro. E assim também o Senhor, Ele fez e faz por você. Ele se doou, se entregou e se sacrificou por você. Ele doou tudo que ele tinha, ele doou todo o seu ser, entregou todo o seu sangue, todo o seu corpo, para que você pudesse ter uma nova oportunidade, para que seus pés fossem sarados, para que o sangue fosse estancado. O sacrifício de Maquir aqui em Lodebar, que
por isso nós podemos achar o refúgio hoje. O refúgio não é a casa da mãe, não é a casa do pai. O refúgio não é no gabinete de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, não. O refúgio é aos pés do Senhor. O refúgio é na palavra. O refúgio é diante do Senhor. O refúgio é reconhecer o seu nome, a sua graça. O refúgio é reconhecer o seu favor, o seu sacrifício. O refúgio está em nosso Senhor Jesus. Pastor, eu estou na porta de Lodebar, o que eu faço? Não se preocupe, ele vai achar você. Aqui vai achar você. Pastor, estou com os pés quebrados, ele vai olhar os meus pés. Ele sabe dos seus pés quebrados, mas ele primeiro está olhando as suas lágrimas, está vendo seu coração, está vendo sua dor, seu sofrimento, está vendo sua angústia. Porque no palácio as pessoas são insensíveis às lágrimas. Nas ruas de Lodebar as pessoas são insensíveis à dor, porque todo mundo sofre em Lodebar. Nas ruas de Lodebar todo mundo é cada um por si, mas a casa de Maquir é Maquir por todos, é Maquir para todos. E o Evangelho é o Senhor por todos, é o Senhor por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem vai ser contra cada um de nós? E se Deus é na sua vida, quem pode parar você? E se Deus é com você, quem pode reter a mão do Senhor para não abençoar a sua casa, a sua vida? E se Deus é com você, quem pode dizer a Deus não? Essa pessoa não. Ninguém foi capaz de chegar perto de Maquir e falar assim: não, Maquir, Mefibosete não, esse não. Ele é um príncipe fugitivo. Olha o pé dele. Ele vai ser um péssimo soldado, um péssimo cozinheiro, um péssimo servo. Ele vai ser um péssimo homem, um péssimo serviçal. Maquir, Mefibosete não. Ninguém foi capaz. Porque Maquir amava. Porque Maquir queria. Porque Maquir se dedicava. Porque Maquir se sacrificava. A gente olha, irmãos, a casca por fora, porque quem está ali olhando fala assim: não, aquele ali não. Deus pode abençoar, tratar, promover, levantar qualquer um, menos aquele ali não. Aquele ali é o pior de todos, aquele ali é o mais ferido, aquele ali é o mais desqualificado. Mas Deus olha para a gente diferente. Deus olha com graça, com amor. Deus olha com potencial. Deus olha com vida. Deus olha com um olhar de juízo. Deus olha com um olhar de misericórdia. Deus está olhando hoje para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Para aquele irmão que talvez ficou na sua casa, aquele parente seu que talvez não venha na igreja, talvez aquele parente seu que você é triste com ele, você olha para ele, escute, Deus está olhando o coração dele. Deus é com ele. Deus sabe onde ele está. Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. O nosso Maquir não falha. Se esse Maquir aqui era bom, imagina Deus. Se esse Maquir aqui da Bíblia, irmãos, ele era valoroso, imagina o Senhor Jesus. Se esse Maquir aqui tinha um grande potencial, um grande amor, uma grande graça, imagina Deus para com nós. Se esse Maquir que cuidou de Mefibosete foi um grande homem, um grande coração, imagina o coração santo e puro de Deus. Imagina o coração de Deus que olha para a gente com grande amor e graça. E Deus amou o mundo. É só você tirar o mundo e pôr o seu nome ali. Porque Deus amou Daniel de tal maneira, amou o Rafa de tal maneira, amou o Ricardo de tal maneira, amou Maria de tal maneira, amou o Alessi de tal maneira, amou Suzana de tal maneira, amou você de tal maneira. Porque Deus amou de tal maneira que Ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu Maquir, o seu favorável. Ele entregou o seu precioso. Ele entregou aquele que poderia nos salvar, aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa baluarte, aquele que é como a galinha com as asas escondidas para tampar os seus irmãos, aquele que é como a fortaleza, aquele que é como um amparo na noite chuvosa, aquele que é como a água em meio ao deserto, aquele que é vida, aquele que repreende o mal, aquele que expulsa os demônios, aquele que traz existência que não existe. Jesus é o nosso refúgio,
Ele é o seu refúgio. Ele é o refúgio da sua vida. Ele é o seu maquir. Mefibosete teve esse nome, o favorável maquir, o refúgio na casa de maquir. Pastor, onde é que está o meu refúgio? Está na palavra, está no Senhor. Quem é o seu refúgio? Seu refúgio está em Deus, e Deus é o seu refúgio. Amém? Vamos aplaudir o Senhor criativo.